que eu gostaria de começar, para dar início hoje, é só dar um resumo aqui no nosso site, que nem a gente sempre faz, né? Esse demo que eu vou estar utilizando hoje, como a maioria dos nossos clientes já sabem, também as pessoas que estão acostumadas a fazer os testes, vocês podem vir aqui diretamente onde diz demonstração interativa. Você não precisa se cadastrar, uma demonstração completamente pública. Você não precisa ter nenhum cadastro, nada assim, é só você clicar ali. Você vai ser levado para uma página que é parecida com essa, onde você vai conseguir ver e utilizar a ferramenta, né, sobre um ambiente de testes. Então, algumas das coisas que dá para a gente fazer dentro da ferramenta vão estar limitadas, mas vai dar para você ter uma ideia geral como que a solução trabalha. Tá? Aqui também no nosso site é onde você consegue ir para ver todos os produtos que a SolarWinds vai disponibilizar. Se você precisar de mais documentação, dá para você clicar em cima de um produto aqui, tem aquela demonstração mais uma vez. Se você precisar baixar aqui a avaliação gratuita também. Se a gente descer mais um pouquinho aqui, tem vários links, vídeos, tem mais informação referente, tem alguns dos prêmios que as nossas soluções receberam. Então, tem bastante informação sobre a solução em si e também acesso ao demo. Tá? Outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui também, requisitos mínimos. A gente tem que lembrar que o NTA, que é o que a gente vai estar conversando hoje, ele trabalha junto com o NPM, mas também ele é uma solução que vai fazer uma análise muito profunda. Então, ele requer um pouco mais de espaço em disco ou de espaço em memória para a gente poder fazer essa análise do que o NPM, né, que vai dar só a informação por cima e o NTA descendo mais profundamente. Tá? Eu vou passar aqui ao NPM e o NTA para a gente poder conversar um pouco sobre como o NTA auxilia nessa parte de fluxo. Tá? Para quem não está familiarizado, o NTA ele é um coletor de fluxo. Ele vai colecionar toda a informação de NetFlow, JFlow, SFlow, NetStream, IPFix. Então, tem vários tipos de protocolos de fluxo que você pode utilizar o NTA para coletar. Né? Originalmente, o NetFlow ele é um protocolo criado pela Cisco, tá? E esse protocolo ele agrega pacotes aos pacotes de rede para poder identificar um pouco mais de informação referente ao que está ocorrendo. Né? Então, quando você faz essa configuração, normalmente você vai configurar qual interface, né? Você vai criar o seu exporter, onde ele vai exportar a informação em qual interface você quer monitorar. Ele vai exportar o monitor vai especificar o que da interface você vai monitorar. Então, tem o Flow Monitor, tem o Flow Exporter também, que vai exportar essa informação para algum local. Então, muito como o SNMP, onde a gente tem que ir no dispositivo e habilitar uma comunidade de SNMP, ou habilitar um usuário, se é um SNMP versão 3 ou algo assim, também com o fluxo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai no dispositivo, a gente vai habilitar o fluxo, vai especificar para onde enviar os pacotes de fluxo, que seria o coletor de NTA, né, que é o servidor onde está instalado o NTA, e aí o NTA vai começar a receber esses pacotes e vai começar a fazer a análise toda para você. Tá? Eu vou iniciar do lado do NPM, já que o NPM e o NTA trabalham lado a lado, para a gente poder pular rapidamente para os detalhes do NTA. Semana passada a gente conversou um pouco sobre o NPM, deu para a gente ver informação sobre os alertas novos, sobre que tipo de informação a gente pega quando a gente está monitorando um dispositivo. Então, eu fiquei de prometer para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre essa parte dos heatmaps. Então, vamos usar um heatmap como exemplo para a gente poder pegar um dispositivo e depois usar aquele dispositivo e fazer a análise da interface dele. Tá? Vamos começar aqui com um dispositivo da Cisco. Tem esses heatmaps aqui, eu fiquei de mostrar para vocês, então eu já vou direto neles aqui. Então, ao a gente está monitorando, né, o ambiente, obviamente a gente tem aquela informação do NTA, que a gente tem o dashboard aqui, a gente abriu um mapa, eu consigo ver coisas como quais clientes estão conectados, aonde, que tipo de conexão
cada cliente está recebendo, tá? E aí eu tenho o próprio nó em si dentro desse heatmap, tá? Se eu clicar em cima, esse aqui é um access point, esse aqui é um access point, e parece que todos aqui são access points, eles são thin, não são autônomos, então parece que não vai ter interface ligada a eles, para a gente poder fazer a análise. Vamos no... eles são thin aqui, dá para a gente ver. Dá para ver também os SSIDs que eles estão broadcasting, mas vamos supor que um desses tinha uma interface conectada a eles, né? Já que a gente vai usar ele como exemplo. Então, eu ia ter aqui a informação dos clientes, eu ia ter a utilização, e aí eu conseguiria também ver a utilização da interface daquele access point. Deixa eu ver se... esse aqui vai dar para a gente usar, que esse aqui não é assim. Opa! Como sempre, vocês sabem, o nosso demo aqui, o laboratório, o pessoal está sempre mexendo nos equipamentos, então ele muda um pouco aqui. Vamos nessa aqui, nessa gateway aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma interface dentro do NPM, onde eu estou monitorando informação de utilização. Eu vou deixar essa aberta aqui, porque ela já tem informação de fluxo, mas eu também vou abrir uma outra lado a lado para a gente poder fazer a comparação de como seria tendo o NTA e sem ter o NTA. Vamos abrir essa aqui. Tá? Então, dentro do NPM, eu estou monitorando meu ambiente, eu recebi um alerta, essa interface aqui, Fast Internet 00, está estourada, está 94% de utilização, transmissão e está recebendo 96%. Aí eu posso ver aqui que eu tenho o histórico dela, eu consigo ver que ela sempre parece que trabalhou alto, né? Eu tenho a utilização, erros, descartas, tudo aquilo que a gente mencionou semana passada, né? Mas ao eu adicionar ou agregar o NTA, eu vou ter um pouco mais de informação sobre a interface que agora não está me disponibilizando. Por exemplo, eu sei que a utilização está 96%, mas eu não sei quem é responsável por essa utilização. Eu também não sei como ou quais protocolos ou o que o que está trafegando nessa interface que está causando tanta utilização. Então, se eu venho aqui onde eu tenho a integração com o NTA, aí eu começo a ver coisas como, eu estou vendo que a quantia de utilização aqui do lado de recebimento aqui está 85%. Então, eu estou vendo aqui, informação de entrada, de ingresso na última hora, né, eu consigo ver que 26% da minha utilização é o youtube.com. Tá? 21% é esse login, esse URL aqui. Também o Wikipedia, aí tem uns outros servidores. Então, esses endpoints aqui, eu tenho o top 5, mas que nem a gente aprendeu semana passada, que eu não sou limitado só a 5, eu posso ser 10, 15, 20, o número que eu quiser, tá? Aí aqui eu estou listando quem é responsável por essa utilização. Então, imediatamente eu sei não só que existe uma auto-utilização na interface, mas eu consigo identificar quais são os pontos finais que são responsáveis por essa utilização. E aí, se necessário, eu posso modificar minhas regras de QoS ou ToS para dar prioridade ao tráfego que deveria ter prioridade. Né? Se esse servidor é um servidor, vamos supor, um file server, que deveria ter acesso ou deveria estar tendo alto nível de conversas na rede, aí eu posso dar prioridade a ele, em vez de dar prioridade a vamos supor, um YouTube. Aí eu posso usar um outro tipo de proxy para bloquear esse domínio, algo assim. É a mesma coisa com aplicações. Então, aqui eu consegui identificar o ponto final, simplesmente clicando nessa página. Né? Se eu descer um pouco mais, eu vou conseguir identificar as aplicações que são responsáveis, ou as portas que são responsáveis por essa utilização. Né? Então, aqui eu estou vendo que ela está com utilização alta, e eu estou vendo que 37% do meu trânsito é ligado aqui à porta 80, HTTP, que faz bastante sentido, já que a gente viu aqui que os maiores consumidores, né, os pontos finais eram o quê? 26, 21, tudo aqui, Wikipedia, YouTube, que todos utilizam a porta 80 de qualquer maneira. Né? Se a gente seguir vindo, a gente consegue ver tráfego aqui de SNMP, de domain server. Se tivesse um servidor de SQL, um servidor de outra maneira, a gente ia ter essa informação aqui também. Lembrando que aqui eu estou limitando só a 5. Se eu quiser, eu posso modificar isso para 10, 20. Mesma coisa com as conversas. Né? Então, agora eu estou identificando nessa interface aqui
somente essa interface desse dispositivo, quais são os pontos finais que estão gerando conversas dentro ou através dessa interface. Então, eu estou vendo aqui, ó, esse Windows aqui com esse IP. Esse servidor aqui com esse IP. Esse outro servidor aqui, BlackBerry, aqui com esse IP. Esse outro IP com esse IP. Então, cada uma dessas conversas aqui é responsável por uma quantia de utilização. Então, através da tecnologia de fluxo, eu consigo identificar não só a porta, não só o domínio, mas eu consigo ver os dois lados da conversa. Eu consigo ver quem conversou com quem e quanto de utilização essa conversa gerou, né? Então, aqui eu estou vendo os dois pontos. Eu clicando em cima deles, eu vou ser levado para uma página onde eu tenho mais detalhes referente a essa conversa, tá? Eu consigo ver, ó, esse cara conversou com esse cara na última hora. Eu estou vendo somente informação de entrada, né? Eu consigo ver quando que ocorreu essa conversa, aqui é o tempo, a hora exata, e quantos pacotes e quanto de transferência ocorreu para eles, né? Então, rapidamente, eu consigo identificar não só quem, como, quando eles utilizaram a rede. Então, esse tipo de informação é assim, muito importante para a gente poder saber como e quando a utilização da nossa rede foi usada, ou quem é responsável, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem alta utilização, mas a gente não sabe se aquele trânsito é válido, se aquele tráfego é válido, se tem vamos supor, um gargalo, a gente consegue identificar, ó, aqui está alto, mas a gente não sabe por quê, ou qual é a razão do gargalo, ou algo assim. Aqui, fazendo essa análise extremamente, em 2 cliques eu cheguei aqui, e aí eu posso exportar isso para um PDF, providenciar para a diretoria, para um gerente, para quem for necessário, ou eu posso gerar um próprio alarme ou alerta. Semana passada, a gente conversou sobre os alertas, né? Vale a pena a gente mencionar também que tudo aquilo que a gente conversou sobre os alertas do NPM aplicam aos alertas do NTA. Eu vou abrir aqui uma parte de alertas bem rápido, só para a gente poder dar uma olhada e vocês verem aqui a utilização. Um dos alertas padrões que a gente disponibiliza é um alerta com utilização, que já dentro do próprio alerta, ele identifica para vocês quem é responsável pela utilização. Então, vamos vir aqui. Eu tenho, vamos ver a interface aqui, ó. Ó, esses aqui, ó, já dá para a gente ter uma ideia. Então, High Receive Percent Utilization with Top Talkers. Então, ou seja, aqui eu tenho a utilização e já dentro do próprio alerta eu tenho a lista de quem é o maior conversador dentro daquela utilização, né? Então, eu posso limitar para 5, para 10, para o que eu quiser. Então, o próprio alerta já me informa que tem a utilização e ele já fala a utilização é por causa desses 5 caras aqui, né? Isso tanto para receive como transmite. São alertas bem poderosos que a gente já disponibiliza por padrão para vocês, tá? Vou voltar aqui na página principal do NetFlow, para agora a gente ver como o NetFlow em si vai trabalhar, né? Aqui eu cliquei na abinha do NetFlow, que nem a gente também, só resumindo para o pessoal que é novo, que não participou da semana passada, né? Cada abinha aqui é uma solução diferente, né? Essas abas a gente vai cobrir cada uma delas nesses webinars que a gente está fazendo. E também vale a pena mencionar, porque da última vez a gente não chegou a cobrir todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, tanto do passado ou de alguma coisa que eu mencionar hoje, por favor, sinta-se à vontade de colocar ali no chat. Né? No final eu vou reservar mais tempo dessa vez. Eu sei que da última vez a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu vou reservar mais tempo. Vocês podem colocar suas dúvidas ali no chat e aí o Guilherme e eu, no final, a gente vai abordando cada uma delas. Tá? Só lembrando que o chat ali vocês podem escrever e se eu não responder imediatamente a dúvida, eu vou responder no final. Eu estou vendo que eu já tenho algumas ali, então vale a pena já ir colocando. Se eu não responder durante a demonstração, a gente cobre depois. Aqui é a página principal do NetFlow. Né, a gente conversou aqui sobre a integração dentro do NPM, onde a gente ia ter aquelas outras
visualizações adicionais, né? Mas na página principal do NPM, do NTA, aqui a gente vai ter um resumo de tudo que está ocorrendo no ambiente. Aqui dá para a gente ver que eu estou monitorando diversas interfaces de diversos protocolos. Então tem NetFlow, tem JFlow, tem SFlow também, tá? E aqui eu tenho uma análise de todas elas juntas. Eu não estou fazendo separado ou individualmente. Eu estou fazendo a análise aqui. Então, quando eu falo top 10, é top 10 de todos eles, tá? Então, não só uma ou a outra, tá? Agora, dentro dessa visualização é onde a gente consegue começar a modelar o que a gente vai querer ver. Aqui eu estou vendo a informação de última hora, tá? Tanto de entrada como saída. Se eu quiser modificar, eu clico aqui, eu posso pôr um período de tempo como 10, 15, 20 minutos. Posso pôr um tempo relativo como os últimos 3 horas, ou o último dia, os últimos 2 dias. Ou um tempo absoluto. Eu quero ver de terça a quinta, das 2 da tarde na terça às 7 da tarde na quinta. Tá? Então dá para a gente modificar os valores desses recursos aqui dentro desse tempo. Também a gente consegue fazer uma pesquisa direta aqui na direita, onde eu posso especificar um nome de uma aplicação, ou um domínio, ou um IP, né? E eu coloco aqui e eu falo, eu quero ver informação dessa aplicação dentro da última hora. Então é o mesmo período aqui que a gente está vendo aqui o principal, só que isso aqui seria mais de uma forma de busca, tá? Então, aqui a gente, descendo na página principal, a gente vai ter aquela informação de pontos finais, de aplicações, de conversas, para o ambiente por completo. Ao a gente começar a aprofundar dentro de ou uma interface ou um outro dispositivo, a gente vai ter mais informação referente somente àquela interface. Então, aqui eu estou vendo essa interface nesse dispositivo, pela última hora, informação de entrada. Vamos mudar aqui para informação de entrada e saída. Vamos mudar para tanto o ingress como o egress. Aí eu consigo ver aqui, dentro desses recursos, a informação dos dois. Aí eu vou ter coisas como conversas, que a gente já falou um pouco. Dá para ver quem conversou com quem. Eu vou ter os endpoints, né, os pontos finais. Vou ter todos os domínios que estão sendo atingidos por aquela interface. Tá? Também aqui informação de protocolo, que tipo de protocolo está sendo utilizado naquela interface. Também tipos de serviço. Eu tenho aqui aplicações, né, países. Aí eu posso também fazer análise de informação de QoS para ver como que as minhas políticas ou os policies de QoS estão sendo aplicados. Eu posso ver a informação antes da policy e depois da policy. Né? Então, se a gente põe esses dois lado a lado, eu consigo fazer a qualificação de cada classe e como que a minha regra de QoS atingiu esse tráfego que foi gerado. Tá? Eu consigo ver se as minhas regras de QoS estão priorizando da maneira correta ou não e fazer essa análise. Também eu tenho os detalhes aqui de quanta classe está sendo utilizada, né? E aí tem informação de drops também. Então, não só informação de fluxo, mas também informação de QoS dentro do NTA. Tá? Tudo dentro do NTA funciona da mesma forma que o NPM. Se eu quero mais informação sobre um assunto, eu tenho que clicar em cima daquele assunto e aí eu vou ser levado mais profundamente referente àquilo que eu cliquei. Então, eu cliquei aqui em cima do YouTube, né, eu consigo ver toda a informação referente a esse ponto final, a esse endpoint. Então, aqui eu tenho o IP, como a gente fez um lookup aqui, dá para ele fazer a tradução desse IP para o DNS dele, né? Eu consigo ver as aplicações que estão comunicando com esse ponto final. Obviamente, como o YouTube é uma aplicação web, todo o trânsito dele aqui, todo o tráfego é a porta 80. Eu tenho todas as conversas que estão ocorrendo na última hora, tanto de entrada como saída, com esse ponto final. Né? Então, aqui eu tenho a porcentagem de utilização de cada uma delas. Aqui eu estou vendo a top 5, se eu quiser mudar para top 10 eu posso, né? De quem é responsável por essa utilização. Então, aqui eu tenho o endpoint e eu tenho a conversa. Se eu clicar em cima dessa bolinha aqui, eu sou levado mais uma vez para aquela página de detalhes sobre a conversa. Então, esse IP conversou com esse IP, tá?
Então aqui, ó, parece que é V. Davis, deve ser um usuário final aqui. Conversou com, 192.168, Então esse usuário aqui conversou com esse ponto final. Essa foi o detalhe da conversa, tá? Aqui eu tenho a quantia de bytes que eles utilizaram, o número de pacotes que esses bytes utilizaram e o tipo de tráfego, qual que é a direção, se é de entrada ou de saída. A porta, né, e o tipo de protocolo. E aqui eu tenho o horário histórico. Então, se eu precisar providenciar isso para alguém, mais uma vez, eu só vim aqui exportar para PDF, ele gera o PDF para mim e eu posso enviar um e-mail quando eu precisar disso. Tá certo? Vamos voltar ali para a página principal, que a gente vai começar a dar uma olhada aqui na parte de fluxo, no Flow Navigator, né? Toda essa informação é ótimo ter. É muito bom, é legal, mas, como sempre a gente fala, não dá para a gente ficar monitorando cada recurso individualmente. Aí entra a parte dos alertas e também desse Flow Navigator, né? Aqui o que eu posso fazer? Eu posso criar um filtro específico. Vamos supor, se eu quiser filtrar somente os domínios, a gente estava falando de YouTube, então vamos por youtube.com. Eu vou adicionar esse aqui, wikipedia.com, fazer esses dois aqui, tá? Então, parece que Wikipedia eu não soletrei errado aqui, eu não tinha ninguém. Vamos fazer twec.com, que eu estou vendo ali, eu sei que tem. Tá, então tá ali. Eu dando um submit aqui, agora toda a informação na direita aqui desse filtro vai ser limitada somente a esses dois domínios. Então agora eu estou vendo quem está conversando com ele, quais aplicações, né? Parece que aqui no nosso demo, mais uma vez, a gente está trabalhando aqui, mexendo Acho incrível que esse laboratório aqui parece que nunca para. Sempre estão trabalhando assim. Eu vou limitar só para o YouTube, que aí dá para a gente ver. O YouTube também parece que não está querendo brincar. Bom, esse filtro aqui, dá para vocês terem uma ideia como utilizar, né? A gente vai adicionar ou um domínio, ou a gente vai adicionar aqui uma conversa específica, um país, também uma aplicação, né? O que é bom lembrar que a gente não vai ser limitado a aplicações de mercado ou nativas. Se você tiver uma aplicação customizada, uma aplicação interna, também dá para você criar esses filtros dessas aplicações. Eu vou vir aqui no Settings para mostrar para vocês. Parece que eu perdi o... Aí foi agora. Vim aqui no Settings. Então, dentro do Settings, a gente consegue especificar o Application e o Service Ports. A gente abrindo essa parte aqui de Applications e Service Ports, eu consigo Add um Application. Eu clicando em Add Application, eu posso pôr aqui, App do André. Eu dou o nome que eu quiser para ela. Eu falo que ela trabalha na porta 17777, tá? Até a porta 17779, tá? E aí, se eu quiser, eu posso fazer um grupamento de IPs. Vale a pena a gente dar uma olhada também nessa parte de grupamentos de IPs, terminando essa aqui. Então, eu adicionando essa aplicação, no demo ele não vai deixar eu adicionar, obviamente, né? Eu adicionando... até deixou, interessante. Eu adicionando essa aplicação, agora, quando a gente for no NetFlow, na parte de aplicações, eu vou ter acesso a poder identificar o tráfego somente daquela aplicação, naquela porta que eu especifiquei, tá? Na parte de identificar IPs, se a gente vem aqui no Flow Settings, eu consigo criar grupos de IPs aqui baseado em um spam ou um endereço específico. Então, eu clicando aqui nessa parte, eu posso adicionar um range a mais a um grupo, remover. Eu posso, em vez de fazer um range, eu posso fazer só um IP específico. Então, tem várias maneiras de eu especificar, tá? Esses grupos de IPs. E aí eu vou ver aqui também a descrição desse IP.
né? Então, eu posso dar o nome de, vamos supor, departamento de vendas, departamento de operações, né, ou site A, site B, o nome do grupo que eu quiser, e aí dentro do próprio NetFlow, eu consigo identificar, através do filtro, né, informação limitada somente a esse grupo de IPs. Então, se eu for aqui, ó, a IP Address Groups, eu posso incluir ou excluir um grupo, e aí eu seleciono, vamos falar aqui, ó, vendas. Eu adiciono esse filtro, aí toda a informação que eu ver na direita, que eu começar a fazer minha análise, minha pesquisa, vai ser baseado somente no grupo de IP. Então, o NetFlow, ele se resume basicamente nisso. Ele é o dedo duro da rede, né? Tem muita gente que gosta de chamar ele de dedo duro, porque ele identifica com mais profundeza quem é responsável pela utilização, né? Justamente hoje em dia, onde a gente tem a opção e os problemas dos nossos usuários trazerem os seus próprios dispositivos, aqueles dispositivos, o BYD, né, o Bring Your Own Device, o BYOD, onde tem pessoas vindo com um iPad, iPhone deles, e se conectando ao nosso Wi-Fi, por exemplo, dá para a gente começar a ver aonde a maioria da utilização do ambiente se encontra. Tá? Eu vou passar aqui para a parte de perguntas agora, né? Aí eu reservei um tempinho a mais para a gente poder cobrir tanto as perguntas de semana passada que não deu, como as perguntas dessa semana. Guilherme, você está por aí? Estou sim, André. Muito obrigado aí, um bom trabalho. Acho que deu para esclarecer bastante essa questão, né, da ferramenta como se e o que ela pode ser realizada aí no ambiente dos nossos clientes. Eu tenho sim uma pergunta e eu ainda fico no aguardo das mais perguntas aí, pessoal. Pode colaborar, estamos esperando mais perguntas no parte de chat aí, se vocês têm alguma dúvida. Essa hora é a hora para poder esclarecer. A Yolanda Palomo está perguntando como é que ela pode priorizar uma app frente à outra. Ô, André, tem como você explicar isso para a gente? Tem sim. Dá para a gente identificar aqui várias aplicações e a utilização delas. Então, aqui eu estou fazendo o top 10. Né? Se eu estou vendo aqui, essa vai estar aqui em porcentagem de utilização, né? Porque eu estou vendo o top 10. Então, estou vendo aqui ó, a utilização dessa que está em primeiro, porque ela tem mais utilização que a outra. Se eu quiser ver só uma específica, ou se eu não quiser ver uma, eu posso vir aqui onde diz Applications, né? Utilizar a opção de incluir ou excluir e especificar as aplicações que eu quero ver. E aí, nesse demo aqui, a gente está limitado somente a essa opção de Submit. Mas quando vocês fizerem a instalação localmente, vocês vão ter um outro botãozinho aqui na direita, tá? Que diz criar visualização. Então aí o que isso vai fazer? Ele vai adicionar uma visualização aqui, ó, esse filtro, tá vendo aqui, ó, My Custom Filter, onde você não tem que usar esse filtro toda vez. Se você já criou um filtro específico, é só você vir aqui, clicar naquele filtro, e aí ele já vai aplicar aquele filtro para você aqui, ó, tá vendo? Já tem um filtro aplicado. Aí você não precisa vir aqui criar toda vez se você quer ver um certo grupo de aplicações. Então dá para a gente fazer isso também, Yolanda. Perfeito, André. A gente tem outra pergunta aqui, que é como eu posso fazer um filtro de Next Hop, por exemplo? Tá, então, Fernanda, eu vou precisar de um pouquinho mais informação no que você quer fazer nesse Next Hop. Se você quer ver todos os hops, fazer um trace de o que um equipamento tá chegando para outro, aí dá para a gente fazer dentro do próprio NPM, nem precisa do NTA. Né? Só a gente abrir aqui o NPM, né? Ir para um dispositivo, deixa eu abrir aqui um dispositivo qualquer. Eu gosto de usar aquele roteador Core, porque eu sei que naquele roteador ninguém mexe muito. Então a informação está ali. Aí aqui dentro desse roteador aqui você vai ter uma opção,
tá? Que é para dar um trace, é onde você consegue ver o trace da comunicação do servidor a ele. Agora, se você está falando que você quer fazer... não, tá, eu vi ali, isso mesmo. Tá, se você quer fazer um trace, ali já mata, então, para você. Aqui, ó, dá para você fazer um trace route aqui, ó. Só você usar. Agora, o que às vezes também as pessoas gostam de fazer, já que a gente estava conversando, vamos dar uma olhada ali também. Eu vou no NetFlow aqui. Dá para você ver com quem esse, vamos supor, quais a utilização, quais dispositivos e quais interfaces uma certa comunicação está utilizando, né? Porque muitas vezes eles estão utilizando diversos pontos para ter uma só conversa. Então, se a gente expandir aqui essa conversa, dá para a gente ver que essa conversa está ocorrendo em dois switches, em dois roteadores. Tá? Essa aqui, dá para a gente ver que ela também está ocorrendo em dois locais. Então, eu tenho a distribuição de cada um individualmente e de quanto de qual interface em cada um desses equipamentos essa conversa ocorreu. Tá? Então, dá para a gente fazer esse trace também dessa maneira. Aqui eu estou vendo essa conversa entre esses dois aqui, ocorreu nesse Virtual Switch e nesse Huawei aqui. Perfeito. O Fernando também, ele fez uma pergunta que a ideia era fazer um filtro de um tráfego específico como parâmetro de next hop específico, entendeu, André? Então, aqui dá para a gente identificar aqui os equipamentos individualizados. Isso aqui já cobriria isso que ele precisa, o que eu mostrei ali a segunda vez. Perfeito, perfeito. Tem como eu posso instalar esse software em um servidor com sistema operativo Linux, André? Perdão, eu não escutei a pergunta. O que do Linux? A gente consegue monitorar Linux? Se eu consigo instalar o software, o NTA, em um servidor com sistema operativo Linux, é possível? Não. A gente vai... os requerimentos vão ser um sistema operativo Windows. Eles estão aqui mais uma vez, né? Então, a gente vai usar um Windows 2003, 2008 ou 2012, tá? A gente recomenda 64-bit porque, obviamente, você vai precisar de mais memória. Então, para utilizar toda aquela memória, você precisa ter um servidor de 64 bits. Tá? Perfeito. Em questão dessa relevância aí também, tem como eu adquirir o NTA sozinho ou eu tenho que obrigatoriamente adquirir o NPM? Isso, então, o NTA e o NPM, eles trabalham juntos, lado a lado. Né? Então, o que a gente vai fazer? O NPM, ele vai monitorar o dispositivo em si, então o roteador. Tá? Então, antes de você saber quem está conversando naquele roteador, você tem que monitorar aquele roteador. Então, por isso que o licenciamento do NPM e do NTA, eles trabalham juntos, lado a lado. Ele é o nosso único produto que tem uma dependência em outro, que seja que você tem que ter o NPM para ter o NTA. Todos os outros podem ser individuais, eles são independentes. Perfeito. E também na questão de licenciamento, se eu tenho, por exemplo, aí 500 elementos na minha rede, porém nem todos eu consigo habilitar no NetFlow. Tem como eu comprar um NPM de 500 elementos e um NetFlow de 100? Como é que é essa questão? Então, infelizmente não. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que o NPM e o NTA, eles trabalham juntos. Então, o licenciamento de um tem que ser igual ao outro. Tá? Só o fato da gente estar monitorando, vamos supor, uma interface específica dentro do NPM, não significa que a gente precisa monitorar ela dentro do NTA. Porém, não muda o fato da gente ainda estar monitorando aquela interface. Então, é por isso que eles carregam o mesmo licenciamento. Obrigado, André. Essa ferramenta, o NTA, ela utiliza agentes, André? Não, a gente não utiliza agente. A gente vai estar utilizando os protocolos de fluxo, tá? Que são os protocolos, assim, os mais comuns no mercado, que é NetFlow, JFlow, SFlow, aqueles que eu tinha mencionado, né? NetStream, IPFix, tem vários protocolos de fluxo. Então, a gente não vai colocar nenhum agente na infra, vai ser só habilitando no dispositivo.
Legal. Tem como eu criar contas de usuários com diferentes permissões, André, nessa ferramenta? Tem. Então, o que a gente consegue fazer dentro do core do Orion, a gente vem aqui no Settings e a gente consegue especificar o que cada usuário vai fazer. Então, dentro dos Settings aqui, a gente vem onde diz User Accounts, clica no Manage Accounts. Eu posso criar ou uma conta local ao Orion, aqui ao SolarWinds, ou eu posso criar uma conta que trabalha junto com AD, com Active Directory. Né? Então, a gente consegue autenticar ou ao AD ou autenticar ao banco de dados local. Aí você consegue limitar visualizações, limitar acesso a nós, você consegue especificar o que cada usuário tem acesso, se tem acesso a relatórios, se não tem acesso a relatórios, tem bastante opções nessa parte de contas de administração também. Maravilha. Eu acredito que também toda essa informação aí está sendo apresentada, né, de uma maneira bem legal para os nossos clientes e é uma informação que vai agregar valor aí em termos de dúvidas e gerar toda essa situação aí. Eu acredito também, a gente tem uma outra pergunta aqui, em termos de, se eu sou um prestador de serviço, MSP, e gostaria de saber se eu posso usar essa solução para gerenciar mais de um cliente e se posso criar grupos. Tem como fazer esse tipo de pesquisa, André? Tem sim. A ferramenta ela é uma ferramenta multivendor e multitenente. Então, se você tem um cliente que usa, vamos supor, só dispositivo da Cisco e um outro que usa só dispositivo da Juniper, você consegue adicionar todos eles dentro da mesma ferramenta. Você muda o logo aqui, em vez de dizer SolarWinds, para o seu logo, né, e você cria a conta para cada cliente individualizado, e aí você vai providenciar um acesso para eles, onde eles vão ver só os dispositivos dele. Então, o cliente que tem Juniper vai ver só os dispositivos da Juniper, os clientes que têm Cisco vão ver só o dispositivo da Cisco. Se um cliente tem Cisco e Juniper, você pode limitar a visualização baseado na conta de usuário. Né? Então, é indiferente se é o fabricante ou não, mas a gente é multitenente sem problema nenhum. Ah, beleza. Eu acredito que também essas questões aí, tem uma outra perguntinha que a gente tem aí levantada. É possível integrar o Active Directory e utilizar as contas de usuários atuais do AD? Sim, então, que nem a gente estava conversando antes, é possível sim. Eu acho que essa a gente já chegou até a cobrir aqui na parte de User Accounts. Exato. A gente vem aqui, quando a gente clicar nesse botãozinho aqui de adicionar uma conta nova, ele pergunta se a gente quer adicionar uma conta local ao banco de dados ou uma conta de Active Directory aqui do AD. Perfeito, André. Muito obrigado aí no momento aí as questões foram todas respondidas. Eu acredito que o grupo está bem satisfeito aí com essa questão. Você pôde aí apresentar uma parte bem interessante da ferramenta como tal. E aí também eu gostaria de apresentar também, deixar todo o pessoal ciente de que se vocês precisarem obter alguma informação do tipo da ferramenta, ou, enfim, de como acessar, a gente tem tudo no nosso website, na página principal da SolarWinds, você tem como ver todas essas informações. Você apenas vai na página principal e logo no final tem como ver os nossos números de contato, né, vendo o e-mail e os 0800 para poder entrar em contato com a gente, não tem problema nenhum. A gente conta aí com um grupo bem interessante, estamos todos dispostos aí a ajudá-los nessa questão. Eu acredito que no momento, André, a gente encerrou as questões, um pouquinho mais cedo aí do previsto, mas com a apresentação que foi feita aí, foi bem concisa, né? Deu para a gente ter uma noção melhor do NTA hoje e cobrir um pouco daquelas questões que foram ficadas para trás do NPM. Eu agradeço muito aí a sua atenção e vamos
passar para essa parte aí de levantamentos aí mais adiante. Legal, então. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Um abraço e até semana que vem no próximo webinar. Muito obrigado, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês podem acessar o nosso website aí na página principal, no quadrante inferior, vocês podem mandarem informações aí pra gente, nós vamos estar ajudando vocês da melhor maneira possível aí. Muito obrigado e uma boa tarde aí, um bom trabalho para todos. Lembrando também, Obrigado. exato, obrigado, André. Lembrando também que na próxima semana nós vamos cobrir o NCM, então nós vamos fazer toda essa parte na próxima quinta-feira, na verdade, né? Vai ter o outro webinar, nós vamos cobrir aí o NCM, né? Que é uma outra das ferramentas de rede, e às 15 horas da tarde. Muito obrigado, vocês todos vão receber o próximo convite aí, estão todos convidados, e realmente estamos muito contentes aí por vocês estarem participando e dando todo esse apoio aí pra gente. Muito obrigado, André. Bom trabalho. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.